Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. O nosso programa orgulha-se de ter hoje como convidado o professor Dr. Machado Pires, o homem que foi o segundo reitor da Universidade dos Açores. E, portanto, vamos contar com uma fascinante aventura deste homem da inteligência e da cultura. Sr. Reitor Machado Pires, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria de lhe pedir que falasse um pouco sobre si. Nós sabemos a sua vida toda, porque é um homem público, não é? Mas a vida da sua boca vai ser melhor. Sabemos que nasceu na Terceira. Muito obrigado pela distinção que me é conferida por si em trazer aqui. E em segundo lugar, a oportunidade que me dá com a liberdade da questão posta, ou seja, falar de mim. Mas essa liberdade tem um preço elevado, é que uma pessoa não fala de si próprio impunemente, quer dizer, tem restrições, tem constrangimentos, porque o subconsciente age como uma certa prisão, um certo filtro. Não sei para onde começar, mas vou começar por aquilo que... Começamos pela Ilha Terceira. As pessoas esperam que se comece, que é pela infância. Eu passei a infância na Ilha Terceira, onde Como nasci. Como é que o Sr. Reitor lembra a Terceira da sua infância? Lembro a Terceira da minha infância, olha, com algumas estradas muito más, com algumas recordações de enjoo de estrada, porque eu enjoo muito em estrada. A minha configuração, o meu sistema auditivo, que tem a ver com o equilíbrio, deve ter uma avaria qualquer congénita, porque eu enjoo com muita facilidade, na parte de trás de um carro, ou se for centrifugado. Ora, nos anos 40 da minha alta infância, levava-se 3 horas, repare bem, da praia, da Vila da Praia, então Vila da Praia, da Vitória, a Angra, pelas freguesias, que era um tormento terrível. Mas nasceu em Angra. Nasci em Angra, mas ia passar o verão à praia, porque tinha bronquite asmática, ou ia à praia porque tinha de ir, porque ia lá passar 2 ou 3 dias, e uma das recordações de infância é das más estradas. Voltas à ilha visitar pontos estratégicos, para dar um passeio a um visitante da família, era para mim uma coisa tormentosa, porque enjoava, porque deixava de ver a paisagem, não gozava os transportes. Quando hoje vejo as estradas que temos, realmente é de pasmar, porque se fazem em 20 minutos a ida do aeroporto das Lajes a Angra e levavam-se 3 horas da praia a Angra ou vice-versa. Tinha que ser pelas freguesias, não é? Pelas freguesias. Se fosse pelo mato, as designações próprias cultural e civilizacionalmente da época, era mais depressa. Mas era uma calçada com matulos e não sei o quê. Era penoso. A mobilidade terrestre nas ilhas, a ideia que eu tenho é que era penosa. E aqui em São Miguel, basta pensar no caso do Nordeste. Sim. Toda a gente se recorda que hoje era um suplício. Fica ali ao pé da mão e que era um verdadeiro suplício. Para mim teria sido um grande suplício. Não? Naquela altura, os americanos já, digamos, impunham a sua presença na Ilha Terceira. Sim, eu próprio me lembro para aí com 6, 7, 8 anos, na Praia da Vitória, passar uma semana ou 2 de férias, de olhar com um olhar mítico e fascinado as luzes do aeroporto da base das Lajes, os carros dos americanos, a ida com o meu avô, que era militar, ao PX para comprar brinquedos de Natal. Era para mim um mundo mítico, verdadeiramente um mundo mítico. Fala-nos do seu avô. Não sabia, não fazia ideia que era militar. O meu avô... Portanto, pai do vosso pai? Não, pai de minha mãe. Sua mãe. Era coronel, foi comandante do 17, do Batalhão de Infantaria 17 em Angra. Teve postos de responsabilidade, teve responsabilidades grandes durante a guerra.
nomeadamente em 42 e 43, e teve muita importância na minha educação porque Porquê? ele era meu padrinho. E, portanto, era um padrinho não só in nomine, era um padrinho real, era um padrinho que apadrinhava, que se ocupava tinha a preocupação mental e espiritual da educação com o seu afilhado, que era neto único, porque eu sou de uma família que vai juntando os filhos únicos. O seu pai também era filho único, então? Meu pai não era filho único, mas minha avó era filha única, minha mãe era filha única, eu era filho único. E portanto ele só tinha ali aquela... Exato, eu quebrei o enguiço porque tenho 2 filhas. Mas uma das minhas filhas tem um filho, não sei se terá mais algum, portanto isto afunila um bocado. Mas isto para dizer que meu avô teve muita importância, não só nos valores que me inculcou do ponto de vista da racionalidade perante a vida, das cautelas, da serenidade, das virtudes espartanas e castrenses, que não são tão más quanto a gente pensa, porque a gente tem às vezes alguns preconceitos contra a hierarquia militar, porque é a tropa, porque é muito dura, porque é assim, porque é assado. Não necessariamente, porque o meu avô transmitiu-me o lado não repressivo, não autoritário dessa relação. Ou seja, o cumprimento do dever, o dever militar, o dever no sentido do dever em abstrato. Necessariamente a disciplina. A disciplina, o cumprimento do dever. Bastava-me dizer-me, eu era bem miúdo e dizia-me, olha, durante a guerra, se na administração militar o responsável deixar de abastecer o pão e os víveres, vai para o Conselho de Guerra. Portanto, a responsabilidade tem que ser desempenhada por todos, cada um no seu lugar. E isso é muito importante, quer nas virtudes castrenses, quer na vida militar, quer na vida, ponto final, na vida tucur, não é? Na vida civil. Portanto, se eu bem percebo, tendo um mestre desses, o seu pai, que já era político na altura, quando não era ainda? Não. Meu pai teve uma breve passagem como deputado, depois... Que idade é que o Sr. Reitor tinha quando ele... Tinha... O Dr. Melo Bento é da minha geração, não trato por reitor. Tem que tratar aqui, infelizmente, nós temos que respeitar... Até porque já nem sou, já virei a página. Mas é um cargo que me parece... Mas é honorífico, eu gostaria de acentuar que somos da mesma geração e que há aí uma solidariedade geracional que é simpática, não é? De maneira que meu pai, eu teria uns 4, 5, 6 anos, meu pai teve uma breve passagem pela Assembleia Dita Nacional, depois ficou muitos anos na travessia do deserto e só foi convidado para governador em 1959. Portanto, teve uma passagem quando houve um interregno muito grande. Na altura em que vamos para a universidade, talvez, não? Sim, em que vamos para a universidade, exatamente em 60, eu entrei em 61 na Faculdade de Letras de Lisboa, foi uma grande transformação na minha vida, da qual falarei a seguir, se me for permitido. Com certeza, é isso. E, portanto, só nessa altura é que meu pai teve responsabilidades relativamente ainda longas, mas numa fase da vida em que não pensava que se recorresse a ele. Portanto, a política não interfere na sua criação, digamos assim? Não. E então, o Sr. Reitor começa na escola primária, como se dizia naquele tempo, já como bom aluno? Sim, um certo cumprimento, noção de cumprimento do dever, das boas notas, brioso, aplicado. Lembro-me que fazia promessas, e minha avó, que era muito devota e muito religiosa e que é uma espécie de catequista de primeira fila em casa, para o neto único, e eu lembro-me vagamente de um miúdo pai, uns 8 anos ou coisa parecida, quando se fazia a 4ª classe, para ficar distinto. Era uma vergonha tão grande não ficar distinto que eu acho que rezei para ficar distinto. Que vergonha se não ficar distinto. Depois tive um erro de português, que vergonha. Meu avô inculcou-me a ideia de que o erro, sem exagero, claro, sem complexos de subestima, mas que o erro, que é um desdouro, hoje é num sentido contrário, cair-se no excesso contrário. Antigamente, fazer um erro ou 2 era uma desgraça. Hoje fazem-se 4, 5, 6 num trabalho da universidade. E não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Isso é uma questão de expressão, uma questão de estética. Quer dizer,
que é isso no extremo contrário, que é uma falta de pudor cultural e de literacia. Mas as coisas são como são. O seu professor teve alguma influência ou o seu avô comandava, digamos, a sua educação académica à distância, digamos assim? Bem, à distância não, ao perto. Era bem próximo. Era bem próximo, porque depois de eu ir para a universidade já não comandava coisa nenhuma. Ainda me ajudava a ver os significados de latim, porque meu avô tinha 7 anos de latim. E esse latim foi muito importante na vida dele. Porque era assim no liceu. Porque era assim no liceu. E veja-se, para um militar que foi aluno do Sidónio Pais, em Coimbra. Que interessante. E que sabia muito Lembra-se em que disciplina? A matemática. Portanto, o Sidónio Pais era professor de matemática. Meu avô fez os preparatórios da escola do Exército em Coimbra. Os preparatórios eram feitos em Coimbra, portanto foi estudante de Coimbra. Teve uma preparação sólida, científica, de matemática, de física. Só não gostava muito de filosofia porque achava que era muito paleio, mas possivelmente pelo professor que terá tido, não? Professores que terá tido. Mas o português, a matemática e das ciências às letras, ele era um hiper explicador. Ele formou-me de um ponto de vista de uma espécie de tutoria intelectual e de conhecimento. E, portanto, eu recorri ao meu avô para os significados de latim. Com surpresa minha, quando entrei para as letras, ele também sabia latim. Um latim macarrónico, mas sabia. Ia pelo sentido, mas ia lá. E transmitiu-me a importância do latim, que é uma história engraçada que eu já contei num livrinho pretensamente de memórias ou parecido com isso. Quando ele estava no liceu, no secundário, não havia inglês porque Portugal estava mal com a Inglaterra por causa do ultimátum. Tinha alemão, não sabia praticamente alemão nenhum. É uma maneira de não aprender inglês que fazia falta, nem alemão. Mas sabia latim, macarrónico. E então houve um barco de alemães que desembarcou em Angra e o correio era por trás da Sé, no atual Biblioteca Pública, no Palácio Betancourt. E houve um jovem cadete que se aproximou do meu avô e perguntou: "Ubi és de Poste?" E meu avô hesitou um segundo e disse: "Retrocatedralis est." E daí foram, em latim macarrónico, entenderam-se perfeitamente. O que me faz pensar, que me fascinou, e o meu avô, um militar e do lado das ciências, com a escola do Exército, inculcou uma ideia, ao espanto dos espantos, que o latim é uma base comum, uma plataforma de entendimento, digamos, subreptício, passo o termo, para não só para as humanidades, mas para o entendimento europeu. E eu hoje, a minha mulher é formada em clássicas, eu tive algumas cadeiras da filologia clássica, sou romanista, filólogo de base, de formação de base, tenho obrigação de aderir a esse conceito. Mas independentemente da pressão da minha própria formação, eu desde a infância, ou desde o liceu, que fiquei deslumbrado com aquela omnipotência de entendimento que o latim permitia numa vasta zona da antiga România, que hoje abarca a Europa, e é pena que em Portugal se tenham dado golpes tão duros na supressão do latim, que seja possível ser professor de português encartado e orientador de estágios, etc., etc., sem nunca ter tido latim. Claro. Eu sei de professores de português que não sabem porque é que leão faz plural em leões, e porque é que não há de ser leões ou leões, porque vem de leonas e é ponto final. Meu avô sabia isto tudo, cor e salteado, e meteu-me isso na cabeça. E porque é que virgem se escreve com G? Porque virgo ou virginis. Claro. Eu sabia isso aos 10 anos. E, portanto, isso constituiu, como prova simbólica da tal tutoria de próximo que exerceu o meu avô, foi uma espécie de hipertutor que me formou de um ponto de vista dos valores, do sentido do dever, da disciplina, das virtudes castrenses, propriamente virtudes mesmo, e do conhecimento, da informação, da história, peripécias da história contadas amenamente, história universal, digamos assim. E, portanto, teve uma grande importância na minha formação, mais do que meu pai. Mas eu insisto, há de haver aí um professor, sem ser o seu avô, que... Havia os professores das escolas, havia os explicadores, mas meu avô era uma espécie de chefe de orquestra de tudo isso. Tudo essa... claro, mas mesmo no liceu? Mesmo no liceu, quando eu me via aflito com a ótica e com a questão das imagens e dos espelhos, ele fez as contas por mim e ensinou-me coisas
em que eu era mais falível, que eu não era grande aluno, meti um pouco de água na óptica e ele corrigiu-me isso. E na matemática também nas funções e nas sucessões, etc. Portanto, mas há de ter havido um professor no liceu que sim, o tocou. havia um professor que veio do continente, que fez escola em Angra, que era o professor Eliodoro Lopes, que era professor de matemática. Também teve uma grande influência na minha formação, porque era um homem de rigor e um homem de um trato especial da disciplina. Talvez um bocadinho exagerado no sentido da disciplina antiga do liceu, que não se podia namorar, não se podia passear com uma namorada, não se podia facilitar numa aula, nem conversar, nem nada disso. A disciplina que conhece no outro tempo era muito rigorosa. Hoje é perfeitamente o contrário, anarquicamente o oposto a isso, é o exagero contrário. Não havia... O que é que o leva para a Faculdade de Letras? Boa pergunta. Imaginem que eu hesitei entre medicina e românicas, mas eu tenho uma explicação para isso. Uma explicação superficial e uma explicação profunda. A explicação superficial, epifenoménica, quer dizer, os faits divers que motivaram isso, foi que eu, um pouco preguiçoso e contemplativo, gostando da estética da literatura, gostando de ler, etc., com algumas saudades de deixar o lado agradável das letras, para me meter na medicina, que era um pouco mais chocante, mas eu, como tinha tido bronquite asmática, tinha uma certa fascínio pelos médicos, porque as crianças imitam as profissões que estão mais próximas, não é? Por razões diversas. Fui perguntar ao célebre Dr. Viriato Garrett, celebérrimo, médico da minha mãe. Exatamente, e médico de todos os Açores e toda a gente, e um concertador de pessoas avariadas pela guerra. Ele era um continental que se fixou na terceira. Casou na terceira, era da região de Coimbra, casou na terceira, atualizava-se todos os anos, o que era na altura uma novidade, ia a Barcelona fazer cursos, ia para congressos, na altura não é como hoje, não é que há congressos a dar com um pau por todos os cantos, não é? Há congressos e congressos. Claro, com certeza. Parênteses. De maneira que fui perguntar ao Dr. Garrett, que era amigo da família, Sr. Doutor, eu estou a pensar em ir para a medicina. Pá, tu estás maluco, pá. Tu vai, mas é para professor do liceu, que tu tens umas férias de 3 meses, ganhas nas férias e não te atormentas, nem és acordado à meia da noite. Para já és acordado por tudo e por nada. E depois, se o tipo morre, ficas a pensar que tiveste a culpa. Vai para as letras. E eu fui. Deixei-me seduzir pelo lado que já me seduzia, que era a literatura, e a literatura como espelho da sociedade, pelo lado até de divertimento, de prazer da leitura e de busca cultural. Eu via na literatura já aquilo que fiz depois durante a vida, que era utilizar também a literatura como espelho de uma cultura, ou de várias culturas, de intersecção de culturas. Mas achei a desculpa estupenda para ir para românicas. E os pais aceitaram isso? Sim. Meus pais nunca interferiram na minha vida. Interferiram Respeitaram sempre isso, noto, com muito respeito e boa recordação, que meus pais respeitaram as minhas opções existenciais sempre, e não interferiram nem do ponto de vista dominador, nem do ponto de vista, digamos, de planear a vida dos outros, deixaram-me sempre a liberdade. As minhas responsabilidades são totais nas opções que eu fiz, e isso olho para trás com algum orgulho, porque não é preciso as teorias que hoje vigentes para falar da liberdade da adolescência. Viveu-se conforme as pessoas e a formação das pessoas. A nossa geração viveu-se intensamente. Sr. Reitor, porquê é que escolhe a Faculdade de Letras de Lisboa? Isso também é outra história, porque me fascinou a primeira ida a Lisboa. Não gostei muito de ver a praxe de Coimbra e as coisas horríveis que me contavam e assustadoras. E, por outro lado, eu tinha muitos amigos e pessoas conhecidas em Lisboa. E tinha uma espécie de sucursal dos Açores, que conhece tão bem como eu, que era a pensão da Dona Alda Valadão. É verdade. Que era um consulado de açorianos. Fui enfiado num quarto da pensão da Dona Alda Valadão, um menino do 18, era um menino do quarto 18, que tinha água a jarro,
ainda não tinha casa de banho privativa. 18 mas, de quarto e 18 de valores? Não, 18 de valores não era assim tão fácil na faculdade de letras, devagar. Para cima de 16 Já era era só de 5 em 5 anos. Mas as notas não eram como hoje. Mas de qualquer maneira, o quarto de 18, era um menino do 18, tratavam-me com muito carinho e aí passei 5 anos da minha vida a fazer a minha formação. E ainda o princípio do 6º ano das chamadas ciências pedagógicas ou ciências da educação, que eu fiz a seguir ao curso. Portanto, a Dona Alda Valadão e a pensão da residencial, da pensão universal, da Duque de Lolé, constituem uma fase muito importante na minha vida e na minha formação. Foi a marca impregnadora de uma certa Lisboa e de uma certa fase da vida em que eu me formei. Formei significa mesmo, não é só tirar o curso, é formar o nosso íntimo, formar a nossa estrutura intelectual. E depois disso, uma grande transformação que se operou em mim, porque eu fui convidado para assistente pelo professor Delfim Santos, que era catedrático de Filosofia, que não me conhecia, mas que gostou muito de 2 provas orais que eu fiz, e só por essas 2 provas orais, modéstia à parte, eu conquistei a simpatia do professor Delfim Santos, que me convidou para assistente. Que era uma das grandes sumidades. Não foi o Nemésio que me convidou para assistente. Mas deixe-me, antes ainda de entrarmos em Delfim Santos, mas já conhecia Nemésio. Conhecia Nemésio das viagens da bordo do Carvalho Araújo e do Lima. O Nemésio Vinha sempre de barco? Vinha quase sempre. O Nemésio também de barco, o Nemésio tinha medo de andar de avião e não havia aviões senão por Santa Maria, não se lembra. De maneira que eu vinha de navio naquelas viagens maravilhosas que tinham bares. Mas não enjoava a bordo? Não. Eu era uma desgraça, não é? Eu era a bordo e em terra. Não, porque eram viagens também feitas no princípio do verão, antes das férias, e no fim das férias, em outubro ou setembro, para voltar para Lisboa. Eram viagens mais ou menos boas. O Funchal mexia um bocadinho, mas o Carvalho Araújo e Lima era um apoio ao fundo, quer dizer, aquilo era a de banda, mas navegava sempre direitinho. Pois havia as festas a bordo, os bailes, era uma semana de férias. Uma semana de férias. Mas é aí que conhece Vitorino Nemésio, eu já o conhecia da terceira. Conhecia-o mal, era um miúdo, lembro-me dele, porque o Nemésio era um pouco mais velho que o meu pai, mas era da geração do meu pai. Conheci o Dr. Vitorino Nemésio com muito respeito e distância. Depois fui aluno dele na faculdade, numa cadeira de História da Cultura Portuguesa. Depois... E que tal era ele como professor? Era muito bom e muito mau. Então? Muito bom porque era um caos criador, era um homem de iluminações de geniais. Essa é genial, caos criador. Era um caos criador, tirava um papelinho e podia dar uma aula maravilhosa, como podia ser se bem me lembro, todo trocado, sem pés nem cabeça. É o mesmo que a anarquia que se via, anarquia com aspas, que se via no se bem me lembro, depois na televisão, via-se também nas aulas. Era ou genial, ou caótico não genial, em ambas as coisas. Mas sempre fascinante. Mas sempre fascinante, sim, porque... Mas não era professor para alunos normais que querem os seus apontamentos para fazer pontos, para fazer exames finais. Claro. Era um homem para ouvir e para terem nas cadeiras de final de curso. Um homem para se ouvir e a pessoa ia para casa estudar. Não era para os primeiros anos, porque os alunos... Claro. Quando eu fui assistente dele, durante 5 anos, os alunos vinham me perguntar o que é que a gente estuda para o ponto, que a gente não sabe. Eu é que tinha que fazer de catedrático da cadeira, o que foi ótimo para mim, porque foi um travejamento e uma experiência única de disciplina, de preparação de aulas, de organização mental. Eu tive de me constituir uma espécie de catedrático à parte e preparar a cadeira sozinho, porque os alunos haviam-se era comigo, vinham-me perguntar o que é que saía nos pontos era comigo. O Nemésio não viu um único ponto na sua vida, claro. Durante... Para mim não é novidade. Milhares de alunos. Mas vamos lá ver, ele é ser professor pela primeira vez numa única disciplina do primeiro ano? Não. De uma disciplina de opção chamada História da Cultura Portuguesa, na qual eu havia de aterrar anos mais tarde sem saber. Como professor? Como professor. Mas isto é assim, tem que se contar aí uma manobra, um episódio intermédio. Eu fui convidado, como disse há pouco, pelo professor Delfim Santos para assistente dele. Filosofia, portanto. Na área da filosofia e nas ciências de educação. Não importava que vinha das românicas, o que interessava era o que a pessoa estudava e isso é universitário. Vim para férias e disse que sim.
torturado porque já não vinha para os Açores, tinha no meu coração o regresso aos Açores, e à minha terra, não sei o quê e tal coisa. E meu pai disse, não, tu deves aceitar esse desafio, que isso é único na vida. E que ser convidado para assistente era uma coisa, na altura, muito importante. Tinha um impacto muito grande e era muito raro. Portanto, eu hesitei, aceitei. Entretanto, casei, depois fui para Lisboa. Nas férias, durante as quais eu disse que sim, morreu o professor Delfim Santos. Antes de eu assinar o contrato, fiquei empregado, não desempregado, porque eu não tinha emprego. Fiquei empregado sem emprego antes de ter emprego. Portanto, fiquei logo pendurado logo à entrada. Porque disse que sim. Então já não trazia as coisas para os Açores, já não vinha para a minha cidade, eu ia ficar em Lisboa como assistente. Ia arrostar com o risco. Morre o homem que me convida, eu fiquei pendurado. A dona Virgínia Rau, que é a diretora da faculdade, disse-me, olha, Eu conheci muito bem. procura um estágio, amém-se, não temos responsabilidade nenhuma que o senhor não assinou o contrato, pois não quer passar de aluno para catedrático e dar a cadeira como regência. Portanto, amém-se. Escrevi ao ministro Inocêncio Galvão Teles, que nem se dignou responder-me. E eu fiquei pendurado. A faculdade teve pena de mim, no sentido nobre da palavra, e disse, não, isto não pode ser, este homem foi, logo no princípio da vida, foi driblado. E, portanto, redistribuíram as cadeiras e disseram, ele fica com as cadeiras todas do Nemésio, as 4 turmas de História da Cultura Portuguesa, e fica assistente do Nemésio. Foi assim que eu passei para o Nemésio, não foi o Nemésio que me convidou. Não houve nenhuma influência de conterraneidade nem de simpatia nesse aspecto. E toda a gente pensaria isso, não é? Pois, não era mal, não era mal que eu fosse, mas claro, quer dizer, não certeza. Aconteceu assim. E eu fiquei assim com as 6 turmas de cultura portuguesa com 450 alunos, vezes 2 frequências e o exame final, são 1.200 pontos para ver. Apanhei um derramamento na retina no segundo ano, claro. Que fazia tudo sozinho. Só podia. Sr. Reitor, nós temos que dar um salto, porque aquele chat já me disse que temos menos de 5 minutos, e eu gostaria de saltar já para a Universidade dos Açores e vê-lo já como reitor. Como é que foi a sua escolha para reitor? Foi uma coisa natural, porque o professor José Enes criara a universidade? Eu fui reitor muito cedo. Aguentei-me porque tenho algum juízo, mas fui reitor muito cedo demais. Tanto é que escrevi uma carta ao meu responsável de tese de doutoramento, ao professor Jacinto Prado Coelho, que era um homem de grande distância com os assistentes, era o Jacinto Prado Coelho, muita gente sabe o que é que o nome significa. E disse-lhe, olha, eu não tenho culpa, mas fui convidado para reitor, o senhor não pense que eu vim ir para os Açores para trepar demasiado depressa, porque pode parecer demasiado depressa, pode parecer pressa a mais, e sabe que eu não sofro de pressas a mais, não sou arrivista nem oportunista, é o que eu queria dizer, por outras palavras mais suavizadas, mais delicadas, não é? E disse, não, até está bem, porque conheço o seu bom senso, se calhar até é a única solução, porque o Dr. José Enes, que me mimava muito na altura e que me deu carta branca para eu fazer a Universidade dos Açores na parte que me tocava, na parte das humanidades, à imagem e semelhança de uma faculdade grande, porque note-se, quando eu vim para cá, só estava para haver departamento de formação de professores, que era uma coisa secundária, e fechava quando fizesse os professores. Era uma coisa ancilar, e algumas pessoas notáveis destas terras pensavam, isso não tem importância, as humanidades não têm importância, o que interessa é a economia, é as ciências, é o mar, é as ciências agrárias, as humanidades isso não interessa. Portanto, um departamento de formação de professores depois fecha. Departamento de formação de professores e um centro de estudos açorianos, e isso basta. Disse, não, pelo amor de Deus, quer dizer, a matéria açoriana de eleição vai através dos departamentos constituídos metodologicamente pela tradição. Literatura, História, Filosofia, Ciências Sociais, e portanto vamos fazer uma mini faculdade aqui em departamentos e não propriamente em faculdades, porque não tem dimensão para isso, mas vamos criar aqui as áreas científicas que permitem depois escolherem temas que são essencialmente açorianos. Mas quer dizer, criar, e foi, perdoe-me a falta de modéstia, é a mim e de alguma maneira o auxílio que me prestou o meu colega Teodoro de Matos na altura, e o professor Fraga, que me ajudou, que reconheceu a nobreza dos propósitos, porque também vinha de uma faculdade de letras de Coimbra. Não, senhor, o senhor tem razão. E o Dr. Enes deu-me carta branca, o senhor tem razão. Quer dizer, se conseguir fazer isso, com os seus conhecimentos, conseguir trazer cá as pessoas
suficientes e qualificadas para fazer daqui uma mini faculdade, com certeza que o deve fazer. E então passou-se do conceito de Departamento de Formação de Professores para um Departamento de Línguas e Literaturas Modernas, um Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais. E foi devido a isso que as pessoas hoje têm a sua carreira nessas áreas e que puderam escolher depois temas açorianos ou outros, quer dizer, não é evidente. Mas ainda não respondi à sua questão fulcral, como é que eu cheguei a reitor? O doutor Enes, e com certeza que ele não leva a mal esta minha inconfidência, que é absolutamente honesta e verdadeira, tendo-me dado carta branca para fazer aquilo que eu disse há pouco, um belo dia abordou-me e disse-me: estão esgotadas as possibilidades que eu tenho ao fim de 6 anos. Estávamos na vigência da AD, da Aliança Democrática, não consigo negociar com Lisboa a Universidade. Isto é para as novas gerações, o senhor é que está na idade própria, o senhor é que tem o vício, se passo o termo suficiente intelectual para isso, pertence à sua geração, já fiz o que tinha a fazer, portanto o senhor vai ter paciência, vai ser reitor. Senhor, pelo amor de Deus, passo de doutorado, fiz a minha carreira, acabei de fazer a agregação. O senhor tem a agregação, tem os galões, não lhe puxam pelo casaco, já tem provas públicas todas feitas. Portanto, o senhor vai ser reitor. Mas foi uma pancada na cabeça. Eu escrevi ao Dr. Prado Coelho a dizer: o senhor não julgo que eu que vim para cá para trepar desta maneira, porque isto fica mal. Pode ser mal interpretado. Se não, aceite que se calhar você é que vai levar a carta a Garcia, passa o termo, a expressão popular. E assim foi como eu me encontrei reitor, presidente da Comissão Instaladora, e depois reitor por eleição, primeiro reitor eleito em 90-91, instalei a Universidade em 90, com a forma, a estrutura e o estatuto, que é a Constituição da Universidade, como sabe, o primeiro estatuto da Universidade, que levou um ano a desgastar e um ano a aprovar, reuniões e mais reuniões cheias de sequelas do PREC, sofri como moiro, mas consegui fazer aprovar a Universidade. Um ano de discussão na Assembleia da Universidade. Muito bem. Sr. Reitor, foi uma magnífica prova de memória, de rigor, de beleza, porque estas coisas assumem. Entrevistámos o homem a quem a nossa universidade deve o patamar elevado em que se tem mantido. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e devemos ter, se tiver paciência, então mais uma oportunidade ou duas para seguirmos a nossa universidade já consigo, o seu reitorado e pós-reitorado, porque aí certamente que terá faltam algumas dimensões, um bom contributo. Faltam algumas dimensões para completar uma interpretação sobre a minha pessoa, mas enfim, mas agradeço-lhe muito a boa vontade e a abertura com que fez esta entrevista. Muito obrigado, Sr. Reitor. Muito obrigado eu. Até ao próximo programa, senhores telespectadores. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.